Olá, Trabalhe Mais para Você, o canal para o pequeno empreendedor. E a receita de hoje é de salgado trançado, recheado com 2 sabores de recheios. E eu vou falar aqui o custo e o valor de venda para vocês bem certinho e como você pode estar vendendo também esses salgados. Então eu te convido, acompanhe todo o vídeo. Então vamos fazer a nossa massa. Eu tenho na bacia 500 gramas de farinha de trigo. Eu vou fazer aqui a metade da receita, tá bom, pessoal? Vocês podem dobrar aí se quiser fazer 1 quilo bem certinho. Coloco 1 colher de sopa de fermento, meia colher de sopa de sal, 1 colher de sopa de açúcar rasa, 150 ml de água, 100 ml de óleo, 150 ml de leite, 1 ovo. Agora é só misturar um pouquinho aqui os nossos ingredientes e vamos colocar a mão na massa mesmo. E eu vou misturar bem aqui os ingredientes na bacia primeiro e depois vou colocar na bancada. E eu vou sovar por uns 3 minutos, rasgando a massa até ela ficar bem lisinha, com ela ainda mole mesmo. Veja, pessoal, que ainda tá pegajosa, mas é assim mesmo que ela tem que ficar. Não deixe ela muito dura. Agora eu vou juntar e colocar na bacia e tampar com um pano e deixar crescer por 30 minutos, quase até dobrar de volume. Aqui a massa já cresceu, vou tirar um pedaço e vou abrir aqui um quadrado. E veja, pessoal, que eu vou abrir ela e não vou deixar ela muito grossa, porque se você deixar ela muito grossa, essa massa ainda vai crescer quando for assar, senão aí o seu salgado fica muito maçudo, tá bom? Então vou fazer o primeiro trançado de presunto com creme de queijo. Vou colocar aqui no meio da nossa massa uma fatia de presunto ou apresuntado, se você preferir, e pesou essa fatia 25 gramas que eu pesei bem certinho. E eu vou usar aqui, pessoal, um creme de queijo artesanal, que eu utilizo nos meus salgados. E eu já tenho a receita aqui dele e vou deixar o link aqui abaixo para vocês. E neste creme eu coloquei mussarela e queijo provolone. Você pode colocar aí as opções de queijo que você desejar. E veja que é uma espremida bem generosa. Essa quantidade deu 30 gramas. Para você que não tem balança, é só observar a quantidade que eu estou colocando. E vou colocar também um punhado bem pequeno por cima aí de mussarela, que é 20 gramas. Aí você enrola o presunto aqui com o nosso creme e deixe ele no meio da massa. Corte as lateral para que a gente tire o excesso de massa. E aí você cubra as 2 pontas aqui do nosso presunto para que não saia o recheio. Aperte bem para ficar bem firme. E corte em transversal 4 cortes ou 5, a quantidade que você quiser cortar, desde que o corte seja a mesma quantidade de tiras dos 2 lados, para a gente poder fazer o trançado aqui. Agora é só puxar uma ponta do lado, a ponta de outro lado e fazer ele transversal aí, ficando no formato de uma trança. Depois de feito todo o trançado, é só arrumar as pontas embaixo ali do salgado para ficar bem certinho. Aqui vou montar outro para vocês verem. Enquanto isso, pessoal, eu vou falando que este salgado eu já faço ele há muito tempo. É um dos preferidos aqui dos meus clientes. E uma dica muito importante para vocês, que com essa massa você pode fazer vários salgados assados aí. Você pode fazer esfirra, hot dog, enroladinho de salsicha, pastel assado. E agora eu vou fazer o trançado de sabor de frango com creme de queijo. Estou colocando uma fatia de presunto que pesou 25 gramas ou um apresuntado aí se você preferir. Coloco 1 colher cheia de frango temperado a seu gosto e também coloco mais 30 gramas de creme de queijo, uma quantidade aí generosa. E enquanto eu vou modelando aqui, eu vou falando para vocês que esse creme de queijo
fica muito gostoso, mas se você não quiser fazer ele, você pode substituir por requeijão cremoso, mas acredito que o custo vai sair muito mais caro. Aí você vai ter que somar aí o valor de 30 gramas do valor do requeijão cremoso aí da sua região, tá bom? Uma dica também muito importante, vocês podem fazer de vários sabores. Você pode fazer de presunto enrolado com carne moída e creme de queijo, com presunto enrolado com palmito, tomate e creme de queijo. E uma dica, a função desse presunto, pessoal, é para ele segurar aí o creme de queijo dentro do nosso trançado, para que esse salgado fique sim bem cremoso dentro e não vaze esse recheio. E a nossa massa rendeu aqui, pessoal, 10 salgados. E o recheio, você pode escolher aí a variedade, como eu já disse, do que você preferir. Coloquei eles em uma forma sem untar mesmo, tá bom, pessoal? Porque essa massa, ela já fica um pouquinho mais oleosa, então não precisa untar a sua forma. Estou pincelando com uma gema, que eu coloco, pessoal, nessa gema um pouquinho de óleo, um fiozinho de óleo, só para dar espessura nela. Vou pincelar aqui todos os nossos salgados. E o sabor de frango, eu vou diferenciar aí com o gergelim por cima, tá bom? E aí, você deixa descansar por uns 5 minutinhos, até o tempo ali de terminar de assar a sua primeira fornada. Se for essa a primeira, você espera uns 5 minutinhos só para ele crescer um pouquinho. E aí você leva ao forno a 200 graus por 40 minutos. Foi aqui no meu forno, tá, pessoal? No meu forno aqui comum de casa mesmo, de fogão. Veja aí qual vai ser o tempo aí no seu forno, que ele não precisa assar muito. Ele só precisa ficar levemente dourado para que ele não resseque muito aí o seu salgado. Aqui temos eles assados e é normal, pessoal, às vezes ele vazar um pouquinho ali do creme de queijo, pode acontecer em algum. Eles ficam, veja, levemente dourado ali o fundo e em cima, pessoal, como o nosso forno aqui é convencional, é um forno de casa, eu não liguei o dourador porque não tem. Então ele fica levemente dourado só por cima. Às vezes o seu fogão pode ficar um pouco diferenciado porque cada fogão é de um jeito, tá certo? Vou cortar aqui para mostrar para vocês como ficaram eles por dentro. E eu deixei eles esfriarem bem para vocês verem aí que não fica seco por dentro. Se você rechear só com queijo, quando ele esfria, o queijo endurece. Isso é de experiência própria. Então esse creme, ele mesmo frio, ele vai ficar bem molhadinho. Veja como é que eles ficam por dentro, muito cremoso. E a massa também fica muito fofinha. Eu amo muito esse salgado, é um dos meus favoritos. E também os meus clientes gostam muito, que eu faço de vários sabores. Então é um salgado assim muito bom de venda mesmo. Então eu te convido, se inscreva no canal, dê o seu joinha e compartilhe aí com os amigos. Para você vender, estou montando aqui na bandeja de isopor pequena. Eu coloquei aqui, pessoal, 2 salgados por bandeja. Então rendeu 5 bandejas com 2 salgados em cada uma. Aí é só enrolar aqui com plástico filme e colocar uma etiqueta especificando o sabor aí do seu salgado, do recheio e a validade do produto. Se você for vender ele refrigerado na geladeira para o seu cliente, a validade é de 3 dias refrigerado. Se você for vender eles congelados, já assados na bandejinha, a validade dele é de 60 dias congelados. Eu congelo os meus aqui e dá bem certinho, tá bom, pessoal? Já assados. E para você orientar o seu cliente, na hora dele consumir, é só o seu cliente deixar aí 1 hora fora da geladeira e depois é só levar para crescer no micro-ondas por 2 minutinhos, fica bem fofinho, fica perfeito o salgado e bem úmido por dentro. E você pode estar vendendo eles aí por delivery, né? Entregando na casa do seu cliente aí para o lanche da tarde, para jantar ou até mesmo para o café da manhã. E você pode estar oferecendo também esse salgado junto com outros produtos aí no delivery para o seu cliente. E essa receita, pessoal, eu vou deixar aqui junto com outras numa playlist aqui de receitas de padaria. Então te convido a assistir também as outras receitas lá. E para você aí que está começando e ainda não tem as suas etiquetas para colocar no seu produto, eu tenho esses modelinhos aqui que estou utilizando. Eu posso estar enviando para vocês aí 6 modelinhos para você imprimir. É umas etiquetas artesanais
para estar te auxiliando aí no início do seu negócio, tá bom? E eu vou deixar o link aqui abaixo. E o custo, pessoal, dos 2 salgados, eles saíram praticamente o mesmo preço. Então, eu optei calcular aqui o que ficou um pouquinho mais caro, que foi o de frango. A massa saiu por R$ 3,10, então eu dividi por 10 unidades de salgados que ela rendeu, então saiu 31 centavos a massa. O presunto saiu por 70 centavos, o frango saiu por 60 centavos, creme de queijo por 38 centavos, então ele saiu o custo de um único salgado por R$ 1,99 cada salgado. Como nós estamos utilizando 2 salgados por bandeja, então coloquei vezes 2, saiu de custo R$ 3,98. Coloquei mais 25 centavos da embalagem, então o custo total saiu por R$ 4,23. Adicionei mais 137% de lucro. Você pode vender as bandejinhas por R$ 10, sendo um valor aí de sugestão. Você pode subir ou diminuir se preferir. E eu te desejo, desde já, boas vendas e bons lucros!